Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Wesley e eu vim aqui, a pedido da Cíntia, testemunhar algo sobre o que o Desafio dos Gigantes tem feito na minha vida. Então eu vou contar sobre o primeiro contato que eu tive, que foi em setembro de 2019, em um retiro da igreja, lá no Cesaré de Filipe, Itu. E lá nós tivemos uma dinâmica, no sábado, no período da tarde, se eu não me engano, foi depois ou foi antes do almoço, mais ou menos esse horário ali. Nós tivemos uma dinâmica que falava dos sonhos, onde a Cintia fez uma dinâmica onde nós nos vendávamos, e pensávamos em tudo que nós queríamos, sonhávamos. E ela foi falando e depois nós tirávamos as vendas e começava a escrever num papel. E lá a gente classificava esses sonhos como sonhos de curto, médio e longo prazo. Lembro como se fosse ontem. Mas aí, nesse detalhe, um dos sonhos que eu tinha colocado, um dos vários, era a questão da minha visão. Eu tinha perdi a visão em 2014 por questões desconhecidas dos médicos, nenhum médico soube identificar o que aconteceu. E esse era um dos detalhes, eu queria, voltar a enxergar, que eu usava um óculos muito forte, eu usava um óculos na época, miopia de 5 graus, e eu usava esse óculos e eu perdi da noite pro dia. Antigamente eu não usava nenhum tipo de grau, de óculos. Depois eu tive que usar da noite pro dia um óculos de 4 graus e depois foi pra 5 e aí consequentemente aumentando, fiz diversos tipos de exame, suspeita de tumores cerebrais e nada, nenhum médico descobriu o que acontecia. E isso era um dos meus sonhos, com que eu voltasse a enxergar ou descobrisse o que tinha acontecido. E nisso eu coloquei diversas outras coisas que eu vou falar também aqui, algumas outras coisas que aconteceu. E depois que teve a dinâmica, nós tivemos um momento com o Ministério de Louvor, que tava cantando. E nisso eu comecei a sentir uma queimação muito forte dentro dos meus olhos. Eu não entendi o que estava acontecendo. E eu limpava, lacrimejava muito, eu limpava, eu não tava entendendo. Comecei a ficar preocupado. Nisso, depois, posterior, eu peguei, parou de arder, parou tudo mais, fiquei mais aliviado e coloquei o óculos novamente, porque quando tava lacrimejando muito, o óculos embaça, fica uma coisa muito ruim de limpar. Quem tem óculos vai me entender. E nisso eu limpei o óculos de colocar no rosto de volta, limpei o rosto e coloquei o óculos. Só que na hora que eu coloquei o óculos, deu aquela sensação horrível de tipo atirar. E eu tirei. No que eu tirei, eu estava enxergando. E eu não entendi, acho que foi uns 10 minutos assim, com óculos, levantando e abaixando pra entender. E nisso foi uma alegria muito grande eu ter voltado a enxergar. E eu chorei bastante sobre isso. Naquele momento em seguida eu chamei a Cíntia, falei com a Cíntia, no final na verdade eu falei com a Cíntia ficava muito feliz e começava a chorar também. E nisso a gente ficou com dúvida, será que foi algo momentâneo? Então, desde aquela época até hoje eu nunca mais usei óculos. Até inclusive eu perdi esse óculos que eu queria fazer até um troféuzinho ali bonitinho, perdi. E ele estava algo como curto prazo. Eu acho que voltar a enxergar, da velocidade que eu perdi, eu também queria tratar aquilo. E tinha outros detalhes que eu coloquei de médio prazo, de longo prazo, E um desses longo prazo era, tipo, na época que eu tava ali, eu tinha acabado de entrar na igreja, eu morava com 2 amigos. E nessa casa que esses 2 amigos que eu morava, a única coisa que me pertencia naquela casa era a cômoda. A única coisa, cômoda, a minha televisão e a televisão que eu usava e um gaveteiro de plástico que eu comprei, porque a cama era emprestada, o colchão era emprestado, o lençol de cama era emprestado, muita coisa era emprestada. E o travesseiro era meu também. E nisso, nesse mesmo processo, eu comecei a ter um relacionamento com quem é meu atual esposo e nós decidimos, naquela época morar junto. Então, tipo, a gente saiu com o quê? Com a cômoda, o gaveteiro, uma prateleira de plástico que eu comprei e a televisão. E aí eu falei, como que a gente vai ficar naquela casa? Eu fiquei pensando, como a gente vai fazer e uma cafeteira, que ele inventou de comprar uma cafeteira e comprou uma cafeteira de cápsula. E essa cafeteira a gente foi pra essa outra casa, aí assim, como que eu vou pra essa outra casa, como que eu vou fazer, que isso e aquilo, a gente vai fazer, a gente ficou pensando. Eu comecei a procurar coisas mais específicas pra ter na casa que precisava, que era geladeira e fogão. Fui atrás de usados e nessa procura ganhamos uma geladeira, bem antiga, funcionava bem. Então nós acabamos ganhando essa geladeira, isso foi muito animo, fiquei muito feliz. E a gente foi buscar essa geladeira. Aí eu também comprei o fogão de uma irmã da igreja, ela me vendeu o fogão bem barato. Então tipo assim, agora eu tenho como começar pelo menos. Aí um dia eu dormi. Colchão, a minha cunhada, meu irmão emprestaram 2 colchões de solteiro pra gente. Identificou que esses colchão dormia no chão, duro. Então tipo, era uma coisa muito simples que a gente tinha lá. E nisso isso foi em janeiro de 2020. E hoje nós não estamos na mesma casa que nós morávamos, nessa época que a gente mudou. Nós nos casamos, oficialmente no papel.
E hoje nós moramos numa outra casa. A casa que a gente mora hoje, ela é maior. Era uma casa, a gente não mora mais numa kitnet, moramos numa casa. Nessa casa que nós moramos hoje, o valor que a gente paga de aluguel é o mesmo, praticamente o mesmo que a gente pagava nessa outra casa, nessa kitnet. E hoje o que a gente tem de imóveis é uma casa mobiliada. A gente tem uma cama super boa, a gente tem guarda-roupa, a gente tem, agora eu montei meu próprio escritório e nessa brincadeira trocamos de geladeira, colocamos um armário na cozinha, compramos uma máquina de lavar e isso foi acontecendo muito rápido. E outro detalhe, né, que isso era dos projetos, tipo, ter o meu espaço, minha casa. E não que hoje eu não tenha ela própria, né, mas se eu estar tendo condições de pagar o aluguel e ter ela toda mobiliada, do jeito que eu queria, é algo que me deixou muito feliz nesse período. E um último detalhe é que quando foi ano passado, vai fazer um ano, fez um ano esse ano, né, em fevereiro, eu fui demitido de uma empresa que eu trabalhei por muito tempo. Eu fui demitido num período, meu esposo foi demitido uma semana depois. E nisso eu falei, como que vai acontecer? E um dos meus sonhos era ser empreendedor, que eu já tinha tentado outras vezes, mas eu nunca encontrei. Mas todo detalhe, toda pessoa quer ser empreendedora, mas ela não sabe com o que ela vai ser para empreender. E nisso que eu fiquei desempregado, eu falei, bom, vou voltar a dar aulas. Então voltei a dar aulas de inglês e espanhol. E nesse processo, deixa eu pensar aqui, acho que foi mais ou menos um mês e meio dando aulas particulares, eu inventei para não, vou desenvolver um projeto de escola. E comecei a transformar isso em escola sozinho. E depois eu convidei alguns outros amigos meus que são professores para assumir outros idiomas, umas novas turmas para eu conseguir mudar a administração. A escola que começou comigo, depois foi mais 2 professores, um total de 3 professores e 3 idiomas, que na época era inglês, espanhol e italiano. Hoje a escola conta com 32 professores, 10 idiomas e 2 cursos especiais. A escola já tem um ano que ela está aí funcionando a todo vapor. É uma escola digital, né? Uma escola totalmente online. E não só atendendo só a região daqui, né, região de Campinas, nós estamos atendendo um público nível nacional, nós temos alunos em todo lugar do Brasil e descobrimos recentemente que temos um aluno que se matriculou na escola e hoje ele não mora no Brasil, ele mora na Espanha. Então a gente já está atendendo brasileiros que moram na Espanha também e aos poucos isso tem se evoluído, né? Eu acredito sim que tudo isso é no tempo de Deus, né? Nem tudo é no nosso tempo. Então, às vezes a gente quer algo muito mais rápido e Deus quer nos preparar antes de ter. Tem coisas que a gente acredita que vai demorar para termos, mas Deus fala que já está na hora e Ele nos entrega. Então, é mais ou menos essa minha mensagem, né, que eu tenho para passar hoje. E tenha um ótimo dia, noite, tarde, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. E abraço. Tchau, tchau.